Agora, Nery, nesses anos todos aí, se a gente pudesse listar os principais sinistros, né? Acidentes que acontecem, que tu pôde presenciar, ou viu notícia, né? A gente sempre que acontece, imagina que um acidente de grande monta, que é, né, o aeronáutico, todo mundo toma conhecimento. Mas imagino que no dia a dia também tem os sinistros que a gente não sabe, né? A pessoa comum não sabe, mas que vocês conseguem acompanhar. Se a gente pudesse listar aí alguns deles. Eu vou te falar dos últimos anos, né, os mais comuns, né, que não são muito abordados, né, que nem você falou bem, é o risco aviário. O risco aviário no Brasil é um problema seríssimo, principalmente para nós que operamos offshore, que operamos na faixa litorânea. Você tem grandes concentrações de pássaros marítimos, né, albatroz, gaivotas, e são aeronaves velozes. Então, nós lá na nossa empresa, nós temos regras de aproximação de aeródromos, com pelo menos 4 minutos antes, você tem que vir reduzindo a velocidade para minimizar o risco de uma colisão, né? E se houver esse risco, pela velocidade, pelo peso da ave, o dano ser mitigado, que a gente falou dos cálculos, né, de risco. Então, nós temos essa preocupação. E nos entornos dos aeroportos brasileiros é o risco com urubu, que você tem muito lixão, isso para atividade aérea. Aí tem o risco da colisão e o que o Daniel já abordou, que é a ingestão de pássaros, né? Quem não lembra do acidente lá no Rio Hudson, né? Que virou filme, Sim, é clássico. virou filme, verdade. Ali pegou pássaros migratórios, mas aqui no Brasil tem muito disso. Toda hora, no outro dia tinha um avião comercial que pegou, o pessoal filmou, né? Ingestão de urubu, de pássaros, acontece com frequência. Hoje em dia, eu posso te dizer que não é raro também a aeronave, né, de helicóptero, asa rotativa que voa mais lento, ser alvejada próximo a comunidades no Rio de Janeiro, né? Lá em Macaé nós temos situações que você já sabe onde é uma área de risco, você tem que aproximar mais alto pelo aquele setor ou aproximar antes. Então você tem essas condições. O risco hoje para a gente de sinistro, ele reduziu muito, né? Que aí eu vou pegar um gancho do que o Daniel falou. Você tem as empresas táxi aéreo, elas investem muito em segurança, porque algumas já experimentaram o dissabor de um acidente. Então, investir em segurança é muito mais barato do que experimentar um acidente. O cara perder um patrimônio, né, de uma vida ali. Então, com a evolução dos treinamentos, a capacitação, conscientização da questão da segurança, as aeronaves evoluíram muito. Então, você tem aeronaves mais seguras, você tem aeronaves, apesar de elas evoluírem menos complexas, que ela evoluiu tecnologicamente, né? Você melhorou a condição de motores, desempenho, né? O próprio combustível, que era um acidente recorrente lá atrás, combustível de qualidade ruim, as empresas fornecedoras melhoraram a qualidade dos seus combustíveis. Então, tudo isso reduziu muito os sinistros na atividade aérea nossa, né? Você vai ter, como o Daniel falou, pega um táxi aéreo clandestino. Eu hoje, no meu treinamento lá inicial, que eu pego você, eu vou te contratar para ser meu piloto. Eu vou gastar 120 horas de treinamento solo contigo. Fora mais 36 horas de simulador, só emergência, treinando o voo por instrumento. Então, um táxi aéreo desse, ele não vai, que faz um clandestino, ele não investe nada disso. Aí o empresário que investiu, capacitou seu tripulante, tem um custo disso. O seguro dele está sendo pago. Aí o outro que não está investindo nada, aí é onde você tem os acidentes. O cara força uma barra aqui, aceita uma pressão ali. Então, nesse segmento ainda, infelizmente, você escuta de vez em quando, né? O cara bateu no morro, né? É um risco. A gente fala que é a aviação, que o tripulante ele vem voando numa condição de regra de um voo, ou por visual, entra no voo instrumento, muitas das vezes são aeronaves que têm uma tecnologia que favorece, mas ele não está capacitado. Aí o cara vai voando e daqui a pouco se depara com um morro, se depara com uma alta tensão. Então, esses são, assim, na aviação, né, de pequeno porte, são os acidentes mais comuns. E, Nery, eu acho que a aviação, de modo geral, tem muitas coisas a ensinar, né? De processo, de organização, de prevenção.
E uma das coisas que eu acho que eu sempre, o que eu percebi, assim, logo que eu tive que lidar, né, com esse mercado, foi a questão de aprender com os erros, né? Cada acidente é documentado, verifica, todas as aeronaves, ou vamos dizer assim, fabricantes, na próxima leva, ou adaptam já a sua aeronave para que aquele erro não aconteça, né? Ou as próximas já vêm com dispositivo, com algo que já previna para que aquele acidente que aconteceu, né, naquela situação, por conta de seja falha humana, seja por conta de um erro do equipamento em si, ele não aconteça. É um aprendizado, eu acho que essa escola, que a aviação pode trazer. Tem muita. A aviação ela traz isso daí para a gente, seja, como você falou, de componentes, ou aprender com os erros dos outros. A gente aprende muito na aviação com os erros dos outros. Né? Como evitar isso. Só acontece uma vez, o próximo. É a função mais ou menos do CENIPA, né? O CENIPA ele vai fazer essa apuração do que aconteceu, e às vezes até você tem determinados acidentes na aviação que mesmo antes de terminar essa investigação, às vezes se pede para poder colocar todas aquelas aeronaves em solo até se definir o que aconteceu. Né? Acontece muitas vezes. Você não sabe se foi uma falha mecânica, né, do fabricante, então muitas das vezes a indústria, né, ela pede para parar um tipo de... indústria, o próprio fabricante já pede para os operadores, põe no solo a aeronave, aguarda um pouco, que é para a gente poder verificar o que está acontecendo. Vários também de acidente, a gente leva para cursos internos, né? A gente mostra para o nosso grupo de voo, olha só, aconteceu esse fato. O erro cometido. Né? O erro cometido, como é que a gente mitiga isso? Qual é o nosso alerta situacional aqui? Aonde que nós poderíamos ter melhorado? Então, a gente traz para dentro da empresa e discute ali, né, nos treinamentos, né? A gente tem vários treinamentos de CRM, né? Que a gente acaba abordando assuntos que a gente aprende, exatamente com essa ótica de evitar que a gente caia ou incorra naquele erro ali, né? Que às vezes as pessoas acham que é só, foi um erro, uma falha humana onde? Todas as falhas serão humanas, né? Sim. Seja do cara que fabricou o componente lá atrás, foi humano, projetou o cara que projetou. Então a gente tem que aprender dentro do processo aonde que aquilo estava, que a gente possa bloquear, que a gente possa evitar. Então, a gente aprende o tempo todo. Teve um fabricante que recentemente, né, Daniel, que foi a Boeing? Todas as aeronaves foram para o solo, inclusive o mercado segurador pagou um grande vulto de indenização, né, em decorrência disso, mas ela estava numa outra fase que a gente chama de seguro de responsabilidade civil produto. Né? Então, do fabricante, no caso. Aí vai dar cobertura para o fabricante. Agora, Daniel, esses anos todos aí, deve ter tido muito sinistro, hein? Sim, a gente tem bastante sinistro na área de aviação agrícola, isso daí em toda a safra sempre tem. Nós tivemos agora aqui também no Rio, por exemplo, um helicóptero do cliente nosso que caiu com 4 turistas ali na Barra, quer dizer, né, caiu, ele fez um pouso forçado ali na Barra, os turistas tiveram alguns danos e foram para os hospitais, mas depois tudo bem, graças a Deus o seguro pagou e eles também ficaram bem, e a aeronave deu perda total. Tá? Nós tivemos também, por exemplo, da Marília Mendonça, também cliente nosso, o sinistro, se não me engano, aconteceu sexta-feira, 3 horas da tarde, na própria sexta-feira, 11 horas da noite, eu, Bruno, a equipe da Dancoa já estava lá para poder dar apoio ao cliente, passamos uma semana inteira lá trabalhando. Tá? O cliente foi indenizado, saiu agora também o relatório do CENIPA também comprovando que o cliente não teve culpa, o piloto não teve culpa, a aeronave estava aeronavegável, estava tudo certinho. Tá? Então, quer dizer, essa experiência, inclusive, do sinistro, é que eu acho tão importante quanto orientar o cliente. Porque eu digo o seguinte, o momento do sinistro é o momento de você entregar o buquê de flores, porque você está comprando um produto intangível. Né? Você só vai realmente saber se ele funciona e, infelizmente, no momento do sinistro. Né? Então, no momento do sinistro, a gente tem que estar junto, a gente tem que acompanhar, tem que orientar e, principalmente, pagar. Esse é o que dá mais prazer no sentido de você indenizar aquilo que o cliente comprou de você, entendeu? Então, sinistro não tem como a gente falar assim. Eu acho que não existe uma corretora, a não ser que ela não produza, né? Que fala assim, eu passei um ano inteiro sem ter um sinistro.
Isso é meio difícil, né? O risco existe. Porque a gente tem esses acidentes, né? Vamos dizer assim, esses sinistros pequenos que muita Sim. gente desconhece, mas em geral, quando acontece um acidente um pouquinho maior, seja uma aeronave pequena ou uma grande aeronave, a comoção é grande, né? Sim. O impacto na sociedade, assim, de modo geral, emocional é grande, né? Então, para uma seguradora vir e recusar, é sempre aquela comoção, né? Mas eu vejo por outro ângulo. É igual, por exemplo, o sinistro que a gente deu como exemplo da Marília Mendonça. A gente demonstra a necessidade do seguro. Sim. Né? E a importância de uma seguradora, que foi, no caso, a Mapfre. Tá? A Mapfre, no mesmo instante também, junto com a Dancor, se colocou à disposição, me ajudou bastante, ajudou o time da Dancor, colocou o Júlio Costa, que é o escritório de advocacia que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o maior escritório que cuida dessa área, tá? À nossa disposição. Então, eu acho interessante no sentido de demonstrar, porque aí os outros proprietários de táxi aéreo percebem realmente a necessidade de você ter um seguro, você ter um bom seguro, tá? A necessidade também que você tem de você ter uma boa assessoria. Porque também não adianta também só você fechar o seguro e na hora que você tiver um sinistro, por exemplo, o teu corretor não está presente, não tem ninguém te dando assessoria, entendeu? A empresa de perícia está lá sozinha com o teu cliente, tá? E eu, por exemplo, dentro da Dancor, a gente trabalha totalmente inverso a isso, ou seja, a gente tem que estar junto, a gente está junto com o cliente, está junto com a empresa de perícia, está junto com o escritório de advocacia, está junto com a seguradora, principalmente com a seguradora, para a seguradora perceber, porque, na realidade, eu não estou vendendo só a Dancor, eu estou vendendo a seguradora que está por trás daquela operação, né? Então, tem que ter um comprometimento muito grande por parte da seguradora, porque não é só o meu nome, é o nome dela. Entendeu? Eu represento o cliente junto à seguradora. Porém, para o meu cliente, eu também sou a seguradora. Entendeu? Porque cada um interpreta de uma maneira, né? Então, eu preciso ter uma parceira, por isso que às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você tem bastante produção com a Mapfre. Tenho, é minha parceira, sempre foi há 20 e tantos anos. Tá? Então, a gente tem uma facilidade no sentido de interpretação, tá? Sempre um ajudando ao outro, tanto a Dancor ajudando a Mapfre, quanto a Mapfre ajudando a Dancor nesse sentido. Tá? Então, eu trabalho muito, mas muito tranquilo com relação a isso. E os meus clientes percebem isso. Isso também que é legal. Tá? Então, às vezes, você tem numa indenização uma necessidade, por exemplo, de dar um adiantamento, fornecer um adiantamento para o teu cliente para ele poder, por exemplo, comprar uma peça ou pagar uma oficina. Hoje, você, às vezes, quando tem um sinistro e você leva em determinadas oficinas, a oficina diz para você o seguinte, olha, está aqui meu orçamento, porém, eu preciso que você me pague 50% do valor do orçamento. Sendo que na aviação, nós não estamos falando de valores baixos, nós estamos falando de valores altos, né, significativos. Então, o que a gente faz? Vira para a seguradora e fala, olha, eu preciso desse adiantamento. Meu cliente não pode tirar do fluxo de caixa dele esse valor. Tá? Então, a seguradora entende isso, colabora com a gente, adianta esse dinheiro para o cliente fica feliz, eu também fico muito feliz pela prestação de serviço que a gente consegue dar. Tá? E o assunto continua, o sinistro continua até finalizar o sinistro, e aí sim a gente faz um acerto, já exclui o que a gente adiantou e paga a diferença para ele, menos o valor da franquia. Entendeu? Então, esse serviço é fundamental.